hoje nosso Senhor nos ensina sobre a chama da vida interior. Em que consiste a vida interior e como nós devemos cultivá-la diante do Senhor que virá pedir contas da nossa vida em relação a Ele. Nosso Senhor nos fala isso através desta parábola que nós acabamos de ouvir no Evangelho, das 10 jovens ou das 10 virgens, conforme narra também o Evangelho de Lucas. E esta parábola está no contexto da festa de casamento do ritual judaico, no tempo de Jesus, em que o noivo era esperado à porta do lugar onde se realizava a festa de casamento pelas jovens, pelas virgens, e sempre com lâmpadas acesas, porque era a noite. Porém, nosso Senhor usa este fato, esta ocasião, ou esta imagem de sua época, para nos transmitir ensinamentos. E nosso Senhor fala de 10 jovens, 10 virgens, em que 5 delas eram previdentes, pois levaram consigo uma reserva de óleo para alimentar a sua lâmpada. O óleo aqui é o azeite para alimentar a chama de suas lâmpadas. E as outras 5 jovens eram imprevidentes, não se preocuparam em levar uma reserva para alimentar a sua chama ao esperar o noivo durante a noite, sem saber a hora que iria chegar, e assim poderem alimentar a chama de sua lâmpada. Então nosso Senhor nos conta que de repente alguém gritou: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as jovens que haviam adormecido, pois muitas horas durante a noite, esperando o noivo chegar, 5 delas estavam com suas lâmpadas alimentadas, pois tinham a reserva de óleo para alimentar sua lâmpada. As outras 5 disseram: "Poderiam nos emprestar um pouco de óleo, porque o nosso óleo acabou e não temos como alimentar a nossa lâmpada." Então disseram: "É melhor comprar dos vendedores, porque o nosso não será suficiente." Então, quando o noivo entra na festa com as 5 jovens previdentes, logo em seguida chega as outras 5 imprevidentes. Então batem na porta: "Senhor, queremos entrar." Então o noivo diz lá de dentro: "Não vos conheço." E assim nosso Senhor nos dá o seu ensinamento. "Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora." Estas imagens da parábola dizem respeito à realidade espiritual, à realidade da fé. A festa de casamento é a vida eterna, a felicidade eterna. O noivo é Cristo. As jovens somos nós, a igreja. E a lâmpada com óleo, em que a chama é alimentada com óleo, é a vida interior, a vida espiritual. Ou seja, caríssimos irmãos, a igreja nos lembra, através deste ensinamento, que a vida interior nós recebemos no dia do nosso batismo. Pela criação, recebemos a vida natural, o corpo e a alma humana. Isso pela criação, através dos nossos pais. Mas pelo batismo, recebemos uma vida sobrenatural,
uma vida espiritual, que a igreja chama de vida interior. Ou seja, no dia do nosso batismo, Deus acendeu em nós a chama da vida interior. Por isso que quando somos batizados, o sacerdote, derramando a água sobre nossa cabeça, diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque a partir daquele momento, a Santíssima Trindade, que está no céu, passa a habitar dentro de nós. Deus passa a participar da nossa vida, e nós passamos então a participar da vida dele. Ou seja, o que é a vida interior? A vida interior é a participação na vida divina, é a participação na vida do próprio Deus. De modo que, a partir do dia do nosso batismo, nós já não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos completamente a Deus, porque Ele habita em nós e nós habitamos nele. Não ainda de forma plena. A plenitude da participação da vida divina será no céu, o banquete eterno, mas aqui neste mundo, mesmo ainda de uma forma parcial, através da graça, nós já participamos da vida divina, já participamos da vida de Deus. E esta é a vida interior. E a vida interior é como uma chama. É como uma chama que precisa ser alimentada. Porque se não alimentamos, esta chama apaga. Como é uma lamparina, se ela não é abastecida com óleo, com querosene, com o que seja, com a substância necessária para manter a chama, então ela apaga. Então esta imagem é perfeita para nos ensinar, nos dar o sentido do ensinamento do que significa a chama da vida interior. Deus acendeu a chama no dia do nosso batismo. Agora, alimentar a chama compete a nós. Por isso nosso Senhor nos chama a sermos previdentes, a sermos prudentes e alimentarmos a chama da vida interior. E como nós alimentamos esta chama? Através do cultivo da vida espiritual, através do cultivo da vida interior. Qual é o grande alimento da chama da vida interior? É a vida sacramental. Por isso que nós vamos à igreja, à Santa Missa aos domingos, à confissão, à comunhão. É o que alimenta a vida interior. No batismo, a chama foi acesa. Então, através da Santa Missa, da confissão, da comunhão e da vida de oração diária, que prolonga os frutos que recebemos nos sacramentos, então se alimenta a chama da vida interior. Quem alimenta a sua vida interior, então, nos sacramentos, é previdente. Quando o Senhor chegar, então estará com a sua lâmpada acesa e entrará para a festa nupcial, que é a vida eterna. Aqueles que são imprevidentes ficarão fora, pois não estarão com a sua lâmpada acesa para entrar na festa nupcial. O ensinamento do Senhor é muito claro e é muito direto. Por isso Ele nos chama a uma virtude muito importante
e muito ligado à vida interior, que é a prontidão. O que é a prontidão? É a disposição interior para as coisas de Deus. Estarmos prontos, estarmos de pé, estarmos à disposição de Deus. É a prontidão interior, é uma atitude da alma. O contrário disso é a tibieza, que é a virtude própria das imprevidentes da parábola. Foram tíbias. O que é a tibieza? É a preguiça para as coisas de Deus. É a preguiça para as coisas espirituais. Elas foram imprevidentes. Não levaram a reserva de óleo para receber o noivo. Quando despertaram que o noivo chegou e precisavam alimentar a chama de sua lâmpada, já era tarde demais. O noivo já tinha entrado para a festa e a porta estava fechada. Ou seja, caríssimos irmãos, a prontidão é justamente durante o tempo da nossa vida neste mundo, não perdermos tempo e estarmos prontos, estarmos em prontidão para alimentar a vida interior, para cultivar a vida espiritual. Pois chegará um dia e a hora que nós não sabemos em que nosso Senhor vai chegar. E aqueles que não cultivaram a sua vida espiritual, que não alimentaram a chama da sua vida interior, então ouvirá do Senhor as duras palavras: não vos conheço. E isso nos dá um pouco o que nos dá um pouco da noção disso é, por exemplo, uma experiência muito concreta da nossa vida, que é quando um querido de nós parte, uma pessoa da nossa família muito querida, um amigo, alguém que amamos muito, a pessoa parte, ela morre. E de repente nós pensamos assim: mas eu poderia ser mais carinhoso com essa pessoa, poderia ter sido mais paciente, eu poderia ter dado mais amor, eu poderia ter feito algo a mais. Nos vem aquele arrependimento, aquele aperto no coração, porque eu poderia ter sido mais generoso, eu perdi tantas chances de dizer coisas que eu sentia de bom para com aquela pessoa, deixei passar o tempo, ela morreu e agora não dá mais. Poderia ter sido muito mais generoso, muito mais bondoso. Eu não deveria ter dito aquela coisa que eu disse aquele dia, que magoou aquela pessoa. Eu não deveria de ter deixado ela sozinha tanto tempo, eu deveria estar mais perto. Então nos assaltam esses pensamentos de arrependimento, pela nossa falta de não ter feito mais, de não ter feito aquilo que devia de fazer. Então nos vem aquele arrependimento e não dá para fazer mais nada. O tempo acabou, passou. Isso nos dá uma noção do que será no momento em que nosso Senhor voltar, ou chegar o dia da nossa morte. E então vamos pensar: agora eu preciso ir na igreja. Que acontece quando alguém que recebe uma notícia de uma doença grave, então corre para a igreja, porque sabe que talvez não terá muito tempo. Então corre para fazer uma confissão, corre para ir à missa, para comungar. É a primeira coisa que a pessoa faz.
e há até conversões, e isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, mesmo que no último momento a pessoa desperta, é uma graça de Deus. Mas quando chegar o momento da nossa morte e não tiver mais tempo, agora eu preciso ir na missa, agora eu preciso comungar, agora eu preciso me confessar, agora não dá mais tempo. A hora que chegou o noivo, não tem como ir comprar mais óleo para colocar na nossa lâmpada e alimentar a chama. O noivo chegou, a porta se fechou e nós ficamos de fora. Isso é o inferno. Isso é o inferno. Aquele que não alimentou sua vida espiritual durante toda a sua vida, não recorreu aos sacramentos, não alimentou a chama da vida interior, chegará o momento da sua morte, do qual nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e então agora não dá mais tempo. Então vem. Quantas vezes eu fui para a praia e não fui na missa? Quantas vezes deixei de rezar para ficar à toa sem fazer nada? Quantas vezes deixei de me confessar, protelando a minha confissão, agora não dá mais para me confessar, e são tantos os meus pecados. Quantas vezes tive a oportunidade de ser generoso, de amar mais a Deus, de amar mais as pessoas. Quantas vezes tive a oportunidade de me corrigir. Quantas vezes o padre da minha paróquia me chamou para rezar o terço, para fazer adoração ao Santíssimo. Quantas vezes o padre me falou da confissão, do arrependimento dos pecados, que a misericórdia de Deus supõe o arrependimento, a conversão e a mudança de vida. Quantas vezes o padre me chamou à igreja para rezar, para participar da Santa Missa, dias santos de guarda e nos domingos. Quantas vezes eu fui advertido, quantas vezes me convidaram, eu não aproveitei o tempo e agora não dá para fazer mais nada. E não podemos dizer que Deus não é misericordioso. Ele é misericordioso, porque Ele nos procura, porque Ele nos dá todo o tempo, Ele nos dá toda a oportunidade, Ele nos dá todos os meios. E nós temos a graça em nossa cidade, em nosso país, de ser um país católico. E a cada poucos quarteirões tem uma igreja. Temos missas em todos os horários, temos confissões em nossa paróquia. Temos aqui como uma paróquia para todos os que moram aqui perto. Ou seja, não falta oportunidade de cultivar a chama da vida interior que recebemos no batismo. Então, quando o Senhor chegar ou nos chamar, então virá para aqueles que não alimentaram a vida interior aquele arrependimento que não tem mais efeito, não tem mais frutos, porque acabou o tempo. Tivemos todo o tempo, e quando acabar o tempo, nós não poderemos fazer mais nada pela nossa salvação. Somente a igreja poderá fazer, com as orações dos santos, com as santas missas, com as indulgências, e isso a igreja faz, porque as almas do purgatório, elas não podem fazer mais nada por si mesmas. Só a igreja pode fazer alguma coisa por elas, que é a oração, a Santa Missa e as indulgências. Por elas, elas não podem fazer mais nada. Por isso é importante rezarmos pelas almas do purgatório. E as que estão no inferno já estão condenadas, e não há mais nada
o que fazer. Terão que penar e pagar por terem preferido o pecado, por terem preferido o seu próprio caminho da soberba, do egoísmo e da vaidade, e ter desprezado o tempo precioso que Deus deu para a conversão. Ou seja, ninguém é desavisado em relação à sua salvação. A igreja está no mundo e chama os homens à verdade e oferece o alimento para a chama da vida interior. Por isso nosso Senhor disse à igreja, aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem sejam batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus, nosso Senhor, quer salvar toda a humanidade. Por isso que o ensinamento é católico, é universal, é para todos. Não é para uma nação, só para o Ocidente, só para o Oriente, não. É para todos. O ensinamento é católico, é universal. Por isso a igreja é católica, é para a salvação de todos. Mas não são todos que aceitam o ensinamento. Por isso, caríssimos irmãos, não nos enganemos. Os homens de hoje em dia, indiferentes para com Deus, nesta hora em que estão na praia, em que estão nos sítios, nas fazendas, nos shoppings, nos passeios, nas viagens, se divertindo, deixando os deveres para com Deus de lado. Um dia se chorarão amargamente por isso, porque estão deixando o que é mais precioso, o que é mais importante. Chegará o dia da morte, não resolverá nada ir à praia, ir ao shopping, ir passear. Não dá para fazer mais nada. Aqueles que se vangloriam de ter os meios materiais e dizer para si mesmos: eu posso e não preciso de nada e de ninguém. Um dia esses mesmos bens materiais não lhe poderão fazer mais nada. Os meios humanos e materiais não significarão mais nada. Por isso há uma aparência de uma vantagem, mas é uma vantagem aparente, mundana, que um dia se dissipará como uma chama que é apagada. E aquela fumacinha que não serve para mais nada. Esta é a realidade a qual nosso Senhor nos chama. A abandonarmos a tibieza, a preguiça espiritual. A missa é chata. A missa é muito comprida. Tem que rezar o terço, é muito monótono. Tem que rezar. A preguiça para as coisas espirituais. Para está pregando, toda hora, olha no relógio. Olhar no relógio, fica em casa. Para que vem na igreja? Ou seja, ou nós somos católicos ou não somos. Ou somos cristãos de verdade ou nós não somos. Ou é tudo ou não é nada. Ou é tudo ou não é nada. Não nos enganemos. A hora que o Senhor chegar, o que vai importar é se nós somos tudo ou nada. O tíbio, o medíocre, aquele que dá pouco para Deus, ou não lhe dá nada, ou só quando lhe interessa, esse será lançado para fora. Deus quer de nós a prontidão. E esse é o nosso propósito. Saiamos daqui hoje da missa com esse propósito, a prontidão. A chama da vida interior é justamente a chama do fervor. Devemos ser fervorosos diante de Deus.
Podemos estar cansados, podemos estar tristes, podemos estar estressados, podemos estar desanimados. Não importa o nosso estado de ânimo, isso é apenas um estado de ânimo. Mas o fervor não depende disso, depende da nossa prontidão, depende da nossa determinação diante de Deus. Não depende do que eu sinto naquele momento, depende do que eu quero diante de Deus. A atitude interior, a atitude de alma, isso é o fervor. Tudo fica de lado, o mais importante agora é Deus. É assim que devemos cumprir os nossos deveres religiosos. O horário de rezar o terço todos os dias, com todo o fervor. Com todo o fervor. Estou cansado, desanimado, estou doente, é a hora da oração. A missa todos os domingos, naquele horário, com todo o fervor, com toda a prontidão. O cumprimento dos meus deveres, meu trabalho, com fervor. Reza antes, faz uma oração e cumpre o dever. É assim que nosso Senhor quer nos encontrar, com a chama acesa. A chama acesa. Para entrarmos com Ele, então, na luz eterna, na vida eterna. Ou seja, não há lugar no céu para os típicos. Não há lugar no céu para os medíocres. Não há lugar no céu para os católicos de IBGE. Não há lugar no céu. Ou é católico ou não é. Ou é tudo ou não é nada. Ou somos verdadeiramente católicos, com o pé na tradição católica, na doutrina católica, ou então estamos nos enganando. Sobretudo hoje em dia, em que nós vivemos no meio de um paganismo ferrenho, de um paganismo agressivo, de um ateísmo agressivo. Os inimigos da fé, os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, eles são radicais. Eles vão até as últimas consequências. Se tiverem que passar por cima até da mãe, eles matam a mãe, porque eles têm o objetivo deles. Então, nós católicos não podemos ser medíocres. Devemos alimentar a chama do fervor, a chama da vida inteira, manter acesa a vida da graça, a vida da graça. E sem a missa, sem a Sagrada Comunhão, e antes de tudo isso, sem a confissão frequente, não há chama da vida interior. A chama se apaga. Não nos enganemos. Sem a confissão frequente, não alimentamos a vida interior. Não há vida interior. Ela simplesmente definha e morre. É a prontidão de alma, a luta constante contra a tibieza. Todos nós, em consequência do pecado, temos a tibieza em nós. Então essa é a luta constante contra a nossa tibieza, contra as nossas mediocridades, nos tornando prontos, a prontidão de alma, fervorosos, praticando a fé de fato, a prática dos mandamentos da lei de Deus, a frequência aos sacramentos, missa, confissão e comunhão e vida de oração. É a atitude constante, é este o caminho que vai salvar a nossa alma. É a chama da vida interior que torna o caminho iluminado. Não nos deixemos levar pelas ideologias dos homens. Não nos deixemos levar pelos desenganos do mundo. Tudo é ilusão. Tudo é passageiro. Não coloquemos nossa esperança naquilo que o mundo prega, naquilo que o mundo ensina. Escutemos a voz da igreja. Ela nos ensina a verdade, porque a verdade é Cristo.
E a voz que ressoa da igreja é a voz de Cristo, através dos seus bons pastores. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, mas peçamos com muita humildade a graça de não sermos tímidos, de lutarmos contra a timidez, de termos prontidão interior. Peçamos isso. A prontidão de Nossa Senhora, por exemplo, nos inspira muito quando ela recebe a mensagem do anjo de que seria a mãe de Cristo, e ela não fica preocupada com ela. Bom, agora eu preciso preparar as coisas porque vou enfrentar uma gestação. Ela esquece dela. Ela simplesmente vai visitar a sua prima Santa Isabel, que há 6 meses já estava grávida de João Batista, e ela sobe lá à região montanhosa da Judéia e vai até a sua prima para cuidar dela. Prontidão, é a prontidão de alma. Nossa Senhora é a grande inspiração. Então pensamos ela, que nos dê essa prontidão, que nos dê esse fervor, e façamos o propósito, inspirados nela, de cultivarmos a vida espiritual, cultivarmos a vida interior. Saiamos daqui com este propósito, para que quando o nosso Senhor nos chamar, quando o nosso Senhor chegar, e este fato não conhecemos nem o dia nem a hora, estejamos prontos para entrar no banquete eterno, para entrar nas núpcias eternas, e lá participarmos eternamente da felicidade que Deus nosso Senhor reservou para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.